Olá, amigo, seja muito bem-vindo à nossa TVDN, a Web TV do Diário do Nordeste. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas dos consumidores acerca do seguro automotivo. Quem nunca teve uma dúvida que seja, quem nunca teve uma discordância que seja acerca desse tema. E para falar sobre isso, para tirar as nossas dúvidas, para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto, o advogado Expedito Dantas. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, bom dia Levi, bom dia a todos. Ok, doutor, de antemão, vamos então dar uma abrangência, né, sobre o tema, né? O que se deve então observar ao se assinar um termo de seguro automotivo? Bom, primeiramente a gente deve lembrar que um contrato de seguro ele está vinculado a uma relação consumerista, é uma relação de consumo e por conta disso ele está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Certo. E de que maneira que o seguro é calculado? O que se leva em conta ao se ter o valor, seja da franquia, seja, vamos já inclusive explicar esses termos também, né? Mas o que se é calculado para se chegar ao valor final, tanto do prêmio quanto da franquia? Bom, no ato da contratação do seguro, ele submete as pessoas, o contratante, ao preenchimento de um formulário, onde é um formulário bastante abrangente, detalhado. Ele se interessa em saber qual é o sexo da pessoa que está contratando, a idade da pessoa, o local onde ela mora, o bairro, se outras pessoas vão dirigir o veículo, com que frequência, somente a pessoa que está dirigindo o veículo. Tudo isso serve de critério para a seguradora poder precificar. Então o valor do prêmio, que é o valor que ela paga, né, ao seguro, é baseado nessas informações que são prestadas, de acordo com o risco que envolve se fazer o seguro daquele veículo. Certo. E aproveitando então, óbvio, franquia, prêmio, esses termos que são comumente utilizados, só podia dar uma explicada para a gente? Não, por favor. Prêmio é o valor mensal que você paga ao seguro, né, mediante esses critérios de precificação que ele adota por conta desse questionário que é preenchido. E a franquia é o valor base que você paga para poder fazer com que o seguro preste o serviço pelo qual você contratou. Doutor, existe também o seguro obrigatório, né, que todo motorista, todo proprietário de veículo automotor paga também. Qual a diferença entre esses seguros que são feitos por empresas privadas, por assim dizer, e esse seguro DPVAT? São seguros distintos. O seguro o chamado DPVAT, né, que é um seguro obrigatório, que é uma obrigação legal, por força de lei. Todo proprietário de veículo automotor tem que pagar, tem que ser segurado, né, do DPVAT. E o seguro automotivo é um seguro prestado por uma companhia, por uma seguradora, uma relação contratual normal. Perfeito. Nós vamos agora então trazer alguns exemplos de questionamentos que surgiram de leitores, que trazem até o nosso amigo doutor Expedito Dantas para esclarecer o que acontece nesses casos. O primeiro de todos é: bati em outro veículo, o que eu devo fazer? Obviamente, a primeira coisa se registrando a ocorrência, você de imediato acionar a tua seguradora para que ela possa tomar as providências de acordo com a contratação. Serviço de reboque, pagamento dos danos que foram causados ao veículo do segurado e ao veículo do terceiro, se for o caso da cobertura, né, contra terceiros. O carro reserva, que é um carro que é colocado à sua disposição, custeado pela seguradora, por conta daquele período que você vai ficar sem ter o seu veículo disponível, porque ele vai estar sendo consertado. Perfeito. Dentro dessa situação, por exemplo, temos também uma outra questão, que é o segurado, a pessoa que assinou, que possui um contrato de seguro, assumiu a culpa pelo acidente no lugar do outro motorista que, por sua vez, não tem seguro. Isso é permitido? Não, isso se caracteriza uma fraude contratual, porque, acima de tudo, tem que existir uma fidelidade, uma transparência, uma retidão, tanto por parte do segurado que contrata o seguro, quanto por conta da seguradora que está oferecendo aquele serviço. Então, o consumidor ele tem que ser fiel àquela situação que ele expôs para a seguradora. Se
ele no ato da contratação declarou espontaneamente que somente ele quem dirige o carro, ou então se um terceiro também dirige o carro que ele está sendo submetido ao seguro. Agora, em qualquer hipótese, ainda que exista a previsão contratual dele cobrir um automóvel onde o contratante tenha declarado que um terceiro também pode eventualmente vir a dirigir o seu veículo, mas que no momento do acidente não era um terceiro e sim o próprio contratante, ou uma situação inversa, ele declarar algo diferente disso, ele está cometendo uma fraude contratual. Isso responde, inclusive, a nossa próxima pergunta, que era exatamente, né? Emprestei o meu carro para um amigo e houve um acidente. Se haverá indenização, então, nesse caso, né? A gente pode então aproveitar e já emendar com mais uma pergunta, que era: disse ao fazer o seguro que usava o veículo para trabalho, mas ocorreu um acidente em um fim de semana na estrada indo para a praia. Nesse caso, o contratante está coberto pelo seguro? Olha, tudo tem que ser regido, acima de tudo, pelo bom senso. Existe uma situação que, não sei se também é o caso de algum consumidor, de alguma pessoa que tenha dúvida nesse sentido, dela reside num condomínio e ela declara que o veículo esteja sempre seja guardado dentro do condomínio e por conta de uma reforma na garagem, esteja sendo pintado, alguma coisa assim, naquele dia o carro teve que dormir fora. E naquele dia o carro sofreu um sinistro, então foi roubado. E o seguro não pode simplesmente, por conta disso, porque você declarou que o carro sempre dorme dentro de casa e nesse dia estava fora. Não, foi uma situação esporádica. Ele estava fora, como você podia estar na casa de um parente, de uma namorada, em viagem, onde o carro teve que dormir fora, e o seguro ele é obrigado a fazer esse tipo de cobertura. Ok, então em resumo, para não passar por nenhum problema, prestar atenção em cada linha do que é assinado. Exatamente, exatamente. Perfeito, doutor. Uma outra questão que surgiu também é em relação aos veículos adquiridos em leilões, não é? Existe a previsão, também a cobertura para esse tipo de veículo? É uma dúvida frequente nos consumidores. Assim, eu adquiri um veículo através de leilão e a seguradora se negou a proceder à cobertura disso. Isso daí, como eu falei, é uma relação de consumo, está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, e tem um artigo específico, o artigo 39, salvo engano, o inciso 9, que diz que uma vez sendo oferecido produto ou serviço e você, como consumidor, estando disposto a pagar aquele preço, não há por que haver essa recusa na cobertura. Ela é obrigada, sim, por força de lei, no caso o CDC, a cobrir o seguro de um automóvel que tenha sido adquirido através de leilão. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Você teria algo mais a acrescentar? Algo que você acha também relevante esse assunto? Assim, a sugestão que eu dou, um aconselhamento que eu dou é que realmente todo consumidor que esteja para renovar ou que esteja iniciando a contratação de seguro, que ele fique bastante atento às cláusulas contratuais, que ele preencha com bastante fidelidade o formulário, que ele esteja bastante consciente dos seus direitos como consumidor, para que ou evite ou que minimize um aborrecimento futuro, no caso dele vir a realmente precisar acionar esse seguro. E no caso de uma insatisfação, uma vez superada a questão amigável, a relação amigável, que ele, ainda que permaneça a insatisfação dele, que ele procure os órgãos de defesa do consumidor ou então o Poder Judiciário, através de um advogado. Perfeito. Doutor Expedito Dantas, muito obrigado pela presença do senhor. E a você, amigo que nos acompanha, muito obrigado pela atenção e até a próxima.